Olá, meu pessoal querido, eu sou Crisane Galaschi, farmacêutica homeopata, terapeuta holística em terapias psíquicas e espirituais, escritora do livro Cure a Você Mesmo, Além das Vidas Passadas, palestrante. E você é muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco em mais este vídeo, fazendo parte dessa comunidade de saúde, com o coração, com a mente abertos para prevenir doenças e também curar. Vocês já perceberam que eu não me atenho a detalhar doenças, até porque doenças são concepções humanas. Conforme os sintomas, eles atribuem nomes diferentes. Mas, na verdade, a doença não existe. É um assunto complexo, mas se você tivesse acesso à compreensão sobre saúde, sobre doença, da medicina homeopática, da medicina antroposófica, da medicina espiritual, todos poderiam compreender que o corpo ele é capaz, por si mesmo, de curar qualquer doença, de se regenerar. Cérebro regenera, fígado, nervos até se regeneram. O corpo tem esse poder. Às vezes não acontece porque a pessoa se entrega, hipnotizada pela opinião médica, que possui um entendimento muito limitado sobre saúde, se apegam a falar de doença. Então, diagnóstico, detalhes de doenças é com o seu médico. Uma vez obtendo o diagnóstico do que você tem, embora muita gente está desenganada, muita gente mesmo, milhares de pessoas no mundo, os médicos não sabem o que a pessoa tem, porque ela está naquela fase subclínica que eles dizem. Ainda não foi deflagrado totalmente um determinado tipo de doença. Então, eu não sou aqui de ficar falando de doença. Nós estamos aqui nessa comunidade para falar de saúde e como resgatar a cura, como prevenir. O corpo, ele possui, por ser inteligente, a maneira própria de se recuperar, de se regenerar de qualquer doença. E até de prevenir que uma doença se instale, que um sintoma apareça. Sabe essas viroses que acontecem ao longo do ano? São denominações médicas para doenças que eles não sabem, que eles não conhecem, que eles ainda não podem nem diagnosticar. Mas são nada mais, nada menos que agentes patogênicos, que podem ser vírus, podem ser bactérias, até mesmo protozoários, vermes, fungos, que causam doenças conforme a debilidade da pessoa. Uma nutrição carente, deficiente, um descanso, um repouso também inadequado, falta de exercícios regulares, falta de contato com a natureza, falta de contato com Deus, fé, de receber a luz divina. Tudo isso, cada um desses, ou a combinação, leva a uma maior suscetibilidade a doenças. Quando você fica doente, o corpo ele sabe combater a doença. O sistema imunológico ele é muito inteligente. Cada anticorpo, em grupo, sob comando, vai tentar erradicar aquela doença. Só que um corpo debilitado, sob estresse, nutrição inadequada, sem repouso adequado, uma série de outras coisas, problemas emocionais, problemas espirituais, vai te deixar suscetível a o que chamam de doença. O corpo não vai conseguir combater aquele agente patogênico. Ele vai atuar, os anticorpos vão atuar. A medicina faz estudo e consegue ver a atuação dos exércitos, dos anticorpos no nosso corpo, batalhando a nosso favor e não indo contra, como a medicina afirma e denomina doença autoimune, que os anticorpos atacam e destroem o próprio corpo, determinado órgão, determinado tecido.
Mas isso não é verdade, a gente vem explicando aqui no canal sobre isso. Na verdade, o que eles estão vendo são os anticorpos tentando erradicar um vírus, uma bactéria, um fungo, um verme. E o corpo é capaz de fazer isso, desde que você o ajude. Por isso, nós falamos do aipo, aquela erva também conhecida como salsão. Por isso que a gente fala de outros recursos naturais que ajudam você a desintoxicar o organismo. Porque quando você, por exemplo, contrai uma virose, um vírus, primariamente ele se instala no fígado. Quando você abaixa a imunidade, esses vírus com mais facilidade se espalham pelo sistema linfático, pelo sistema sanguíneo e vão se alojar exatamente em locais, em órgãos específicos conforme o seu histórico, conforme o seu eu, a maneira de você agir, reagir, seu histórico passado, presente, conforme o seu karma, conforme o histórico familiar, porque a maneira de você ser vem da sua família, vem do meio que você vive. Então você vai acometer exatamente aquele órgão mais frágil para você. As doenças não acontecem aleatoriamente, é exatamente aquele órgão que tem a ver sincronicamente com vários aspectos é que vai levar o impacto. E aí é o que denomina de doenças, que poderia ser doença da tireoide, que poderia ser a mais recente doença que nós comentamos foi a esclerodermia, a neuralgia do trigêmeo, psoríase, eczema, foliculite. Quando a gente fala de psoríase, existem várias categorias de psoríase que a medicina atribui. Quando a gente fala de eczema, está incluso a foliculite. Mas, para mim, falar disso é uma perda de tempo, de denominações. Deixemos isso com a medicina, exames, laboratórios, consultas. Mas se você quiser se curar disso, basta ter a mente e o coração aberto. Porque o que nós estamos falando aqui é a verdade. Quer você concorde ou não, mas se você está aí é porque você está aberto ou você concorda. Porque quem não concorda nem assiste os meus vídeos. Eu tenho vários colegas farmacêuticos que jamais assistiriam meus vídeos, porque a concepção deles é uma concepção da medicina da paliatividade, da medicina da doença. Tão cedo terei apoio dessas pessoas, mas isso não importa. Nós não estamos aqui para falar para a multidão, nós estamos falando aqui para aqueles como você que está pronto para ouvir essa verdade, que está pronto para prevenir doenças ou curar de algum problema que você já tem, de algum desequilíbrio orgânico. Prefiro falar assim do que falar doença. Porque não importa qual a denominação, se é ansiedade, se é síndrome do pânico, se é depressão, porque no final das contas é uma coisa só, é o desequilíbrio espiritual, mental e físico, que uma vez restaurados, a saúde volta. Sim, tudo é possível. Tudo é possível. Jesus, quando ele fazia um aleijado andar, ele disse que nós poderíamos fazer aquilo e muito mais. Quando ele fazia um cego enxergar, ele dizia que nós poderíamos fazer aquilo e muito mais. Tudo depende do nosso coração. Tudo depende dessa conexão do seu coração com o coração de alguém que está disposto a te estender a mão e te ajudar a vencer o problema. A sua fé. Ah, mas reza por mim, a sua fé é maior, a sua oração funciona. Não é assim. Você criou o desequilíbrio em você. É você que tem o poder também de tirá-lo de dentro de você. Quantas pessoas em estado terminal, os médicos falando que não tem mais solução e a pessoa simplesmente
consegue reverter todo o quadro, não se entregam. E quantas pessoas de dentro de igrejas, de dentro de grupos espiritualistas, quando são acometidos por algum problema, se entregam. E é claro que, dependendo do nível de doença que você é acometido, você vai precisar de tratamento médico, infelizmente, de tomar medicamento, de fazer uma quimioterapia, né? Você vai precisar. Infelizmente, se você deixar a coisa tomar conta, você está suscetível. Se você não está com a terapia em dia, você está suscetível a desenvolver doenças graves como essas. A pessoa que fica doente, ela não está bem. A pessoa que se incomoda com o outro, quer que o outro mude, ela também está talvez até mais doente do que o outro que está aborrecendo. Bom, o assunto é longo. Qualquer frase dessa aqui que eu estou falando isoladamente é uma inverdade. Mas se você tiver paciência para ouvir tudo, vídeo após vídeo, você vai começar a entender essa verdade. Reflita sobre isso que nós falamos. Não é o sistema imunitário, não são seus anticorpos que atacam o seu corpo. Eles estão tentando erradicar o causador de uma doença. E se você não ajudar o seu organismo tomando complementos, alimentos, como Hipócrates, o pai da verdadeira medicina, ele sempre disse que o seu alimento é o seu medicamento, e o seu medicamento é o seu alimento. Só que, no meio do caminho, a medicina egoísta, pensando só no lucro, no dinheiro, mudou a direção do verdadeiro conceito do que é ter saúde. Mas nós temos outras medicinas, como a antroposofia, a homeopatia, temos a medicina espiritual. Todos esses problemas são passíveis de serem resolvidos. Alguns são karmas, são resgates compulsórios, podem não se reverter na mesma existência. Mas lembra Jesus que fazia um aleijado ter fé suficiente para se curar? Porque ele dizia: eu não te curei, a tua fé te curou. A tua fé te cura. Não foi Jesus. É isso, minha gente. Vamos resgatar nosso entendimento, a verdade, porque toda essa ilusão à volta, todas essas falsas informações está ruindo, está caindo por terra, porque não é a verdade. Nas próximas décadas haverão muitas mortes devido a tantas viroses sendo espalhadas. Viroses. Quando a medicina fala que está com virose, ela desengana a pessoa. A medicina está desenganada, né? Ela não sabe dizer por que a pessoa está com aqueles sintomas. Mas aí, depois de alguns anos, ou um ano ou mais, vai aparecer as doenças crônicas. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada, parabéns por estar nos acompanhando. Obrigada e até breve.